Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Alguns são eleitos para governar a todos. Igreja Presbiteriana. Esse regime de governo eclesiástico está tanto livre dos perigos que se apresentam quando o poder está concentrado nas mãos apenas de uma pessoa, quanto da participação e decisão de pessoas imaturas que ainda não estão em condições de traçar os rumos da igreja. Ele pressupõe que os homens mais preparados da igreja são eleitos por todos os membros em assembleia extraordinária para governá-la. A igreja é autônoma e livre para escolher seus representantes, baseada nas condições pré-estabelecidas na Bíblia para a ordenação de um presbítero. O conselho da igreja, em caso de disciplina eclesiástica, via de regra, tem condições de tratar o faltoso e aplicar-lhe a pena necessária para trazê-lo de volta aos caminhos da palavra de Deus. Em caso de disciplina aplicada fora dos preceitos bíblicos ou ainda por alguma espécie de perseguição, o membro que se sentir prejudicado poderá apelar para o tribunal eclesiástico imediatamente superior. Geralmente são 3 instâncias superiores de apelação. Isso diminui bastante a possibilidade das injustiças e erros. Como a congregação não participa das decisões de forma ativa, isso acaba dando margem para as críticas às decisões do conselho. Outro ponto negativo é a morosidade com que os processos se desenrolam. Utilizando o exemplo da reforma do prédio de departamento infantil de uma igreja, uma obra que poderia ser relativamente rápida pode durar 2 ou 3 vezes mais tempo para ser concluída. Começando pela discussão de como será feita a obra, os materiais utilizados e quem vai executá-la, até a disposição da verba para a realização dos projetos. Em muitas vezes, decisões como essas não saem antes de 2 ou 3 reuniões do conselho. A própria dificuldade de reunião dos presbíteros atrasa muitos processos necessários ao bom andamento da igreja. Os presbíteros não são obreiros exclusivos da igreja, todos têm seus trabalhos seculares, famílias e dificuldades particulares. Além disso, o pastor, que é também um presbítero docente e que geralmente se dedica em tempo integral à igreja, pelo menos deveria, não pode tomar decisões sozinho. Basta faltar um número considerável de presbíteros, geralmente cada igreja possui de 2 a 10 presbíteros, para uma reunião não acontecer. Isso gera muito atraso nos projetos da igreja, dando muitas vezes uma impressão de desgoverno e abandono da igreja, uma vez que somente esses presbíteros podem decidir os rumos a serem tomados e não o fazem muitas vezes com a agilidade necessária. Outra dificuldade prática desse sistema de governo é que nem sempre são eleitos presbíteros homens conhecedores da palavra e das doutrinas basilares ensinadas pela Igreja Presbiteriana. Geralmente são oficiais leigos, sem formação teológica alguma. Mas esse não é o maior problema. Isso não impediria desse oficial estudar e conhecer a Bíblia e as principais sistematizações doutrinárias de sua igreja, como, aliás, muitos fazem. Outros tantos, porém, não se interessam pelo estudo doutrinário, assumindo a postura do senso comum que afirma ser importante a Bíblia e não a teologia, esquecendo que qualquer afirmação acerca da Bíblia é necessariamente uma interpretação teológica.
Por conta disso, muitas igrejas presbiterianas locais acabam se descaracterizando e, com isso, tornando-se mais parecidas com muitas igrejas neorrenovadas e neopentecostais do que com uma genuína igreja presbiteriana propriamente dita. Além disso, essa falta de conhecimento dos presbíteros torna esses oficiais presas fáceis para pastores que parecem ter vocação para o governo episcopal e simpatia por práticas neopentecostais. Muitos desses pastores acabam manipulando os presbíteros, não raras vezes, em benefício próprio. Não é interessante para muitos pastores a presença no conselho de presbíteros conhecedores da Bíblia, dos símbolos de fé e da constituição da igreja. Por conta disso, o governo presbiteriano de algumas igrejas locais fica extremamente prejudicado, estando mais próximo a um governo episcopal, onde tudo é decidido pelo pastor. Outras vezes, para fugir das possíveis críticas, alguns conselhos, por pura falta de conhecimento, acabam levando assuntos que seriam de sua exclusiva competência para a igreja, em assembleia, se pronunciar e até votar, decidindo sobre o fato, igualmente descaracterizando o sistema de governo representativo. Há quem diga que esta forma de governo é a mais que se aproxima do modelo bíblico. É o governo do povo por meio de representantes por ele escolhido, um governo republicano. Calvino, em sua interpretação das Escrituras sobre esse assunto, considera também ser o governo representativo aquele que foi ensinado pelos apóstolos para a organização da Igreja de Cristo. Na Bíblia, podemos encontrar facilmente os princípios norteadores e constituintes dessa forma de governo eclesiástico.